Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado, ainda melhor nesse mês sagrado, no mês do Ramadã, que hoje é dia 4 do mês do Ramadã, a primavera do Alcorão Sagrado, que recitar cada versículo do Alcorão Sagrado tem recompensa da estação do Alcorão inteira. Então temos que recitar mais nesse mês sagrado. Recitamos a página 163 do Alcorão Sagrado, que seja capítulo 7, Surat Al-A'raf, né? Os versículos 96 ao 104. Quem está seguindo o Alcorão em árabe, a página 163. Abre o Alcorão Sagrado e leia comigo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E se os habitantes das cidades houvessem crido e houvessem sido piedosos, haver-lhes-íamos facultado bênçãos do céu e da terra. Porque os versículos anteriores, quando Allah subhanahu wa ta'ala estava falando sobre uns povos, né, algumas comunidades que não seguiram a religião dos vários profetas, deu o exemplo do profeta Hud, né, do profeta Salih, do profeta Ló, do profeta Shu'aib. Então, agora está falando sobre as cidades, os habitantes das cidades, quer dizer, essas cidades que Allah subhanahu wa ta'ala acabou com aquelas cidades por causa dos pecados do povo criminoso da época, que não acreditavam e não aceitavam a religião e continuavam cometendo pecado. Então, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا. E se os habitantes das cidades houvessem crido e houvessem sido piedosos, haver-lhes-íamos facultado bênçãos do céu e da terra. Bênçãos do céu e da terra quer dizer bênção do céu como a chuva, né? E bênção da terra como pode ser crescer as plantações. E a última frase desse versículo diz: وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mas desmentiram os mensageiros, então apanhamos-los pelo que cometiam. E agora o versículo 97. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Será que os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício durante a noite enquanto dormem? Allah subhanahu wa ta'ala está fazendo uma pergunta. A resposta negativa, né? Claro que não. Ninguém está seguro. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser fazer algo, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser castigar, ninguém está seguro contra estratagema de Allah subhanahu wa ta'ala. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Ou os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício em plena luz matinal, enquanto se divertem? Também a resposta dessa pergunta de Deus é negativa. Não. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Estão seguros, pois contra o estratagema de Allah? Então, não está seguro contra o estratagema de Allah, senão o povo perdedor. Quando usa
estratagema quer dizer qualquer plano de Allah subhanahu wa ta'ala quando Ele planeja. Se Ele quiser, ninguém pode fugir, né, da estratagema de Allah subhanahu wa ta'ala. E na última frase diz: então não está seguro contra o estratagema de Allah, senão o povo perdedor. Por quê? Porque o povo perdedor, a gente explicou sobre isso, quem é perdedor? Quem perdeu a outra vida, a eternidade, e aqui está fazendo tudo, tem uma vida boa, feliz, e Allah subhanahu wa ta'ala deixou ele para ele divertir e cometer mais pecado ainda. Por quê? Porque o castigo dele já está condenado e ele vai ser castigado na outra vida. Então, só ele que Allah subhanahu wa ta'ala não planeja pela sua estratagema para castigar ele nessa vida. Por quê? Porque ele está condenado para castigo, claro, muito mais duro, né, o castigo da outra vida. E agora o versículo 100 do capítulo 7. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. E não é notório aos que herderam a terra após o aniquilamento de seus habitantes, que se quiséssemos os alcançaríamos por seus delitos e selar-lhes-íamos os corações, então não ouviriam. Allah subhanahu wa ta'ala está explicando, está dando esse exemplo, né? Que vocês são herdeiros da herança da comunidade que morava antes de vocês nessa terra. Como Allah subhanahu wa ta'ala aniquilou, acabou com a cidade, a morada deles, Ele não pôde fazer a mesma coisa com vocês? Não pode? Claro que pode. E Ele pôde deixar também vocês sem nenhum castigo dessa vida, vocês cometendo pecado, para castigar vocês na outra vida, né? Ele poderia deixar as outras comunidades também, mas Ele castigou e acabou com as cidades. Ele não pôde fazer a mesma coisa com vocês? Um fiel verdadeiro sempre é um servo temente a Deus. Sempre tem esse temor. Sempre pensa nisso. Eu estou bem, estou saudável. Eu tenho uma vida boa. Allah subhanahu wa ta'ala quis que eu tenha. Isso é muito importante. Um fiel sempre tem essa fé. Sempre está pensando nesse assunto, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu todas essas bênçãos para a gente com sua misericórdia. E agora versículo 101. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Essas são as cidades de cujos informes te narramos algo. Allah subhanahu wa ta'ala está falando com seu mensageiro profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala está narrando essa história, a história dessas cidades para você, profeta. E com efeito, seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências e não quiseram crer no que haviam desmentido antes, né? Eles desmentiram algo no começo e depois, quando os profetas trouxeram as evidências, ensinaram eles não queriam crer no que já tinham desmentido. Um tipo de orgulho, né? Arrogância que um povo renegador da fé tem. Assim, Deus
sela os corações dos renegadores da fé. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. E não encontramos na maioria deles nenhum cumprimento do pacto. Nenhum deles, os renegadores da fé, os kufar, os mushrikin, idólatras, bem minoria, posso dizer, nenhum deles é fiel no pacto. Porque às vezes eles fazem um pacto com Deus ou com uma pessoa e eles não respeitam o pacto, não são fiéis nos pactos. E isso é um grande pecado dos negadores da fé. Nesse mês sagrado, nós muçulmanos, os fiéis, temos que pensar um pouco mais nos pactos. Quando você faz shahada, né? Testemunho que Deus é o único, testemunho que Muhammad é mensageiro de Deus, testemunho que esse livro é livro de Deus, um livro sagrado, as mensagens de Deus. Como você testemunhou? Como você fez um pacto com Deus? A shahada é um pacto com Deus e ainda continua cometendo pecado. Como? Como você se chama de muçulmano e ainda não está praticando a religião? Então, um muçulmano fiel, verdadeiro, sempre é fiel também nos pactos. E agora os versículos 103 e 104, os dois versículos últimos dessa página, começa a narrar a história do profeta Moisés, que eu vou recitar rapidamente, e na próxima sessão eu vou recitar os outros versículos da próxima página, continuando contando a história do profeta Moisés. Porque vocês sabem, a história do profeta Moisés no Alcorão Sagrado divide em 5 partes. Uma parte da infância dele, né, o que aconteceu quando o faraó queria matar, né, todas as crianças, quando os interpretadores, né, sonhos avisaram ele que vai nascer alguém que vai acabar com sua soberania, né, seu governo. Daí a infância do profeta Moisés. Outra parte é quando ele fugiu, né, da cidade do Egito para Madian, cidade de Madian. Tem outra parte da vida do profeta Moisés, também narrado as histórias no Alcorão Sagrado, quando a profecia dele, né, quando ele se tornou profeta, o que aconteceu com ele. Tem uma história bonita, né? Quem sabe essa história corânica sabe a beleza também dessa história. Outra parte, quando o profeta Moisés voltou para egípcio como um profeta, e o que fez o faraó com ele, e ele saiu da cidade também. Sabe, o faraó, quando digamos faraó, quer dizer, porque não era uma pessoa específica. Todos os reis, né, sultão da época desse lugar, que seja do Egito, se chamava de faraó. Então eu vou recitar esses 2 versículos, o resto eu vou deixar para amanhã, recitando a página 164, eu vou contar essa história. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Em seguida, depois deles, enviamos Moisés com nossos sinais a Faraó e a seus dignitários, mas foram injustos com eles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. E Moisés disse: ó Faraó, eu sou mensageiro do Senhor dos mundos. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.